Obrigado, Senhor. Nós viemos aqui adorar o Teu nome, engrandecê-lo, exaltar-te. Obrigado, Senhor. Nós queremos entregar a Ti este culto e Te pedir que o Senhor abençoe poderosamente. Intercedemos pela família desse jovem cuja vida foi ceifada, e que o Senhor dê conforto e consolo à sua casa. Que essa noite, meu Deus, seja uma noite de adoração. Que essa noite seja uma noite de adoração diante de Ti. E que o meu coração e o coração de cada homem e mulher que aqui está, além de jovens e crianças, aleluia, possa estar jubilosos, gratos ao Senhor pela vida, pela saúde e pela oportunidade de servir. E nós viemos aqui declarar que o Senhor é exaltado. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Declare. Glorifique seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Seu santo nome, Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifique seu santo. Então celebre uma linda e forte salva de palma. Que toda a honra e toda a glória sejam dados ao Senhor. Aleluia, abra seu coração e oferte a sua oferta de gratidão e de louvor diante dele. A inevitável volta de Jesus. A volta de Jesus vai ser um dia glorioso e ao mesmo tempo trágico. A volta de Jesus vai ser assim, uma notícia mundial e ao mesmo tempo uma notícia bombástica para quem ficar. Quem já morreu não pode mais se preocupar com isso, porque não tem mais o que fazer. Quem está vivo precisa estar preocupado com isso, porque ainda tem muito o que fazer. A volta de Jesus é um dos maiores temas, irmãos, da Bíblia, das Sagradas Escrituras. Ela mostra a abertura desse tempo sombrio e mostra a abertura desse tempo maravilhoso, o tempo de descanso da igreja e o tempo de tribulação para os desobedientes. E aí eu preciso saber aonde eu estou. Se eu estou do lado da igreja ou se eu estou do lado dos desobedientes.
Às vezes a gente canta, ora vem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, e etc., mas sem fazer um exame para ver como é que está. Porque se eu chamo a vinda de Jesus, é porque eu estou acreditando que eu estou salvo, que eu já estou pronto, que eu já estou maduro. Mas não maduro lá da Venezuela. Já estou pronto. Ainda que muitos não percebam, e isso aí, uma boa parte das pessoas, de evangélicos, de cristãos, não percebe que o tempo está cronometrado. Eu não tenho informação desse tempo, e isso me traz uma certa preocupação, porque os discípulos perguntaram: Senhor, nos diz quando será o dia da tua vinda? E ele, humanamente falando, disse: nem os anjos, a não ser ninguém, a não ser o Pai, que sabe o dia da volta do Filho do Homem. Mas é inevitável que Jesus volte a segunda vez, e é inevitável que Jesus volte a terceira vez. A primeira vez ele veio, nasceu, cresceu, fez seu ministério, morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus. A segunda vez ainda não veio. Inclusive, para os estudiosos, sabe muito bem que as 70 semanas de Daniel, 69 foram cumpridas, e falta a última semana, que se cumprirá a partir da volta de Jesus. Obrigado, filho. Então é inevitável que se cumpra as escrituras e Jesus volte. Só que a volta de Jesus para alguns vai ser maravilhoso e para outros será terrível. Pergunte da pessoa que está ao seu lado: para você vai ser terrível ou será maravilhoso? Jesus, ele menciona o assunto em 2 capítulos direto do livro de Mateus. Mateus esteve perto de Jesus e ouviu ele falar, e ele escreveu o que Jesus narrou. A partir dos primeiros versículos do capítulo 24, todo o capítulo 24 e todo o capítulo 25 trata sobre a escatologia, trata sobre a vinda, a volta do Filho do Homem. E além de narrar a volta, mostra muito mais, mostra além da volta, mostra a grande tribulação, mostra o grande e terrível dia do Senhor. O grande e terrível dia do Senhor não é o arrebatamento da igreja. O grande e terrível dia do Senhor é o julgamento das nações. Porque a Bíblia diz: todos comparecerão diante o tribunal de Cristo. A pergunta é: eu estou preparado para o arrebatamento? Se eu estou preparado para o arrebatamento, eu estou preparado para o tribunal de Cristo. Porque quem for arrebatado vai estar bem no tribunal. Você está bem? Ou apenas estamos bem por um momento, por um final de semana, por uma semana, por um mês? Não dá, irmãos, para estar bem hoje, estar mal amanhã, estar bem depois, estar mal depois da manhã. Nós temos que ter uma vida equilibrada. Cutuque na pessoa que está ao seu lado, na segunda costela, de baixo para cima, aonde a gordura ainda não envolveu, e não envolverá, se Deus quiser, e se envolveu, vai desenvolver uma magreza poderosa
aleluia, mas se não desenvolver também, não tem problema, vai subir para o céu, aleluia, se manter a vida espiritual na presença do Senhor. O corpo é só uma casa temporária. Mas quando Jesus começa a traçar o assunto, ele começa a traçar um assunto próximo do que vai acontecer, distante do que vai acontecer e mais distante do que iria acontecer. Como assim? Porque ele trata de vários assuntos dentro da escatologia, dentro do fim dos tempos. E ele mostra em Mateus capítulo 24, versículo 1, diz: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura, a beleza que tinha o templo de Salomão. Presta atenção, irmão. Você vai ver no primeiro, segundo, terceiro versículo que os discípulos vão, vão se gabar, vão se vangloriar, dizendo: olha, Senhor, como está o templo, olha, Senhor, a beleza do templo erguido. E o que Jesus diz? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado. E Jesus, porém, lhes disse: não vês tudo isto? Versículo 2: em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Irmãos, a vinda de Jesus é uma e o fim do mundo é outra. Se você não está preparado para uma, não estará preparado para outra. Elas estão interligadas. E é interessante que a primeira parte da explicação de Jesus, logo no versículo 1 e 2, ele diz assim: que não ficará pedra sobre pedra deste lugar que não seja derrubado. 70 anos depois do que ele disse isso, entra em Jerusalém o general Tito, general do Império Romano, invade Jerusalém e destrói o templo, que até hoje está derrubado. Eu estou trazendo esse dado para você, para que você entenda que aquilo que Jesus mencionou aconteceu. As outras coisas acontecerão, e é inevitável que essas coisas aconteçam. Por quê? Porque no versículo 4, Jesus diz o seguinte: e Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos e que ninguém vos engane, porque muitos virão no meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Ouvireis de guerra, rumores de guerra, olhai, não vos assusteis, porque é misto que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, se levantará reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são, ele não estão colocando, coloca aí, meu amor, ajuda os irmãos a entenderem. Coloca aí, Marcelo. E todas essas coisas serão o quê? O princípio. O princípio das dores. Irmãos, eu não sei se você vai querer ficar aqui para esse princípio das dores, mas deixa eu te dar um conselho: lute para não estar nem no princípio das dores. Embora nós já tenhamos um entendimento de que muitas dessas coisas já aconteceram, estão acontecendo e continuarão a acontecer, como o quê? Como guerras, rumores de guerras. Irmãos, tem guerra desde Gênesis, não é verdade? É ou não é? Quem acompanha, quem lê a Bíblia sabe disso. Tem guerra desde Gênesis, tem guerra em Gênesis, tem guerra em Deuteronômio,
tem guerra em Josué, tem guerra lá em 1 Samuel, tem guerra em 2 Samuel, tem guerra em Crônicas, tem guerra em 2 Crônicas, teve guerra nos tempos de Jesus, teve guerra, a guerra lá na Idade Média, existiam os templários, existiam os cavaleiros, e todos eles trabalhavam com guerra, ou seja, a guerra é algo que está na vida do homem de muito tempo, mas existe uma chave, irmãos. Por quê? Porque terremoto nós já vimos acontecer, de vez em quando acontece no Japão, de vez em quando acontece nos Estados Unidos, em outros países, em outros continentes. Então, para nós, isso já não nos causa mais espanto, porque nós já estamos acostumados a quê? Estamos acostumados a ver isso. É uma notícia que não nos espanta mais. Ou seja, já estamos com a xilocaína no lombo, adormecidos, porque isso já não nos impacta. Mas ele diz: nação contra nação, reino contra reino, fome, pestes. A peste nós vimos, nunca se viu uma peste tão desgraçada como essa, do que o Covid-19. Até a peste bubônica não foi tão devastadora como foi o Covid-19. Por que não foi? Porque não tinha avião para ela viajar, não existia globalização para ela transitar. Mas o Covid não, o Covid parou o mundo por 2 anos. E nós estávamos acostumados aqui a ver pestezinha, a ver vírusinho, a ver um negocinho. Mas quando o Covid-19 veio, impactou todo mundo. Fechou as portas, fecharam-se as portas dos comércios, fecharam-se as portas dos bancos, fecharam-se as portas das igrejas. Ou você está esquecido disso? Pestes, terremotos, mas todas essas coisas não eram o fim, era o princípio, era o começo das dores que iriam vir. Então, hão de vos entregar e serem atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão falsos profetas, e enganarão a muitos. Meu Deus, é tanto dado, que eu não tenho tempo de trabalhar quase nenhum deles. É tanta informação, que nós precisamos realmente atentar, irmãos, que nós estamos vivendo o quê? Os últimos dias do tempo de paz na terra. Mas com tudo isso, sim, com tudo isso, porque você e nem eu, nós ainda não vimos bronca. Bronca vai se ver depois do arrebatamento. Você está preparada para ficar no arrebatamento? Quem está preparado para ficar no arrebatamento, levanta a mão. Dê uma cutucada na terceira costela do irmão e diga: eu estou trabalhando, preparando para subir, porque eu não posso ficar neste lugar. O versículo 12, olhem para mim, o versículo 12 nos traz um dado muito importante, que tem se expresso muito fortemente na vida dos desviados. Alguém conhece um desviado aqui? Um pai, uma mãe, um irmão, um tio? Pois é. Verso 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Eu pergunto, irmão, por que as pessoas se afastam, não é da igreja, por que as pessoas se afastam de Jesus?
Por quê? Volta o verso 12 para mim, querida. Por que as pessoas se afastam? É simples. A iniquidade aumenta. E quando a iniquidade aumenta, as pessoas que são iníquas contagiam as pessoas que não são iníquas. Alguém diz assim: uau, eu estou com saudade de uma cervejinha. Uau, eu estou com saudade de uma tragadinha. Uau, eu estou com saudade de uma puladazinha de cerca. Esse negócio dessa vida monótona de casamento, só com o marido ou só com a esposa, esse negócio está ficando meio chato. A gente não se diverte mais. A gente não tem mais alegria. Eu vejo o fulano lá na festa se divertindo, se alegrando. E isso vai o quê, irmão? Contagiando. Nós somos contagiados. Eu me lembro na minha época, que já se vão aí alguns anos, em que eu via meus irmãos indo lá para o MEC, lá para a festa do carnaval, que tinha uma festa de carnaval lá no domingo à tarde. Eu achava aquilo interessante, engraçado, gostoso. Eu me empolgava e me vestia e ia, porque eu era o quê? Eu era influenciado pela iniquidade. Por se multiplicar a iniquidade, o amor que essas pessoas têm por Deus se esfria. E é sua responsabilidade, é minha responsabilidade manter o amor de Deus na nossa vida, Alessandro. Porque se você não mantiver o amor de Deus na sua vida, se eu não mantiver o amor de Deus na minha vida, a iniquidade multiplicada me alcança. Entendamos que porque essa iniquidade ela avança, ela cresce, irmãos, ela é como uma massa de pão, ela vai crescendo, ela duplica, ela triplica. Por quê? Porque simplesmente as coisas elas têm mais gosto do que as coisas boas. Uma mentira pega muito mais rápido do que uma verdade. Uma má atitude se espalha muito mais rápido do que uma boa atitude. Me lembrei agora de mais um dado de Albert Einstein, que ele foi brincar com os alunos dele. E ele pegou a tabuada, etc. Diz 9 vezes 1, 9 vezes 2, 9 vezes 3 e tal. E aí ele foi dizendo, quando chegou em 9 vezes 10, aí ele deu lá um valor que não era 90. E aí todo mundo riu dele. E aí chegou aonde ele queria. E aonde ele queria? Ele queria mostrar que ele tinha falado... Ele tinha mencionado toda a operação, de 1 até 9, certa, e eles não reagiram. Mas na hora em que ele colocou uma resposta errada, todo mundo observou. Você está entendendo? Você pode fazer 99 coisas boas e ninguém observar. No dia que você fizer algo errado, todo mundo vai cair de pau em cima de ti. É mentira ou é verdade? É mentira ou é verdade? Pois da mesma forma como você diz que é verdade para você, também é verdade para os outros. Quando começa o fim, então? Como é que é? O fim tem começo? Tem. O fim tem começo, o fim tem meio e o fim encerra também, tem fim. Por incrível que pareça, isso é Bíblia, irmãos. O fim tem um começo e o começo do fim está em Mateus 25.
duas parábolas. Duas parábolas Jesus menciona. Quando que começa o fim? E a primeira é a primordial, que é a parábola das 10 virgens. Ei, você já observou que a parábola das 10 virgens mostram 5 prudentes e 5 imprudentes? 5 cautelosas e 5 doidas, levadas da breca, irresponsáveis. O que Jesus está dizendo? Ele está colocando de que a metade da igreja vai subir e a outra metade vai ficar? Eu estou fazendo uma pergunta, eu não estou afirmando, mas eu estou fazendo uma pergunta. O que você acha? Meu irmão, não dá para arriscar não, porque tudo o que ele disse já se cumpriu, está se cumprindo e vai se cumprir. Ou seja, a metade das noivas, 5 prudentes, se prepararam, não levaram só o azeite dentro daquela lâmpada, levaram a reserva, mas 5 que eram tipo assim meio folgadas. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: não é você que é folgado, e nem eu espero, mas 5 eram folgadas, né? Eu tenho um amigo, não sei se ele está me vendo agora pela internet. Se ele tiver, ele sabe o que eu estou falando dele. Ele sempre brincava, agora não brinca mais, né? Ele brincava e dizia para a apóstola: Cláudia, quando você for subindo, eu vou agarrar na barra da tua saia e eu vou subir junto. Você está contando com isso do seu marido, irmão? Irmã? Você está contando com a sua esposa isso, é? Diga para a pessoa que está ao seu lado: cuida de ti, meu irmão. Cuida de ti. Se tu não quiser vir para a igreja, eu venho assim mesmo. Se tu não quiser ler a Bíblia, eu vou ler assim mesmo. Se tu não quiser orar, eu vou orar assim mesmo. Se tu não quiser buscar a Deus, eu vou buscar a Deus assim mesmo. Cada um dará conta de sua vida diante do Senhor. Pare de estar apenas se preocupando com os outros e para de se preocupar com você mesmo. Está na hora de você valorizar, porque a metade fica e a metade sobe. Jesus disse: estarão 2 numa cama. Qual é a metade de 2? Se preocupe que eu não vou de uma aqui não. Qual é a metade de 2, irmão? A metade sobe e a metade fica. Ei, cadê os casais aí? Os casais, diga: nós vamos lutar juntos, meu irmão, porque isso vai acontecer na casa do vizinho, mas não vai acontecer na nossa. Não, quantos declaram? Digo, pode acontecer na casa do vizinho, mas na minha casa não vai acontecer. Não, se você, irmão, em nome de Jesus, fale isso com convicção. Pode acontecer, vai acontecer na casa de um vizinho qualquer aí. Não é do da direita, da esquerda, que eu não vou traçar nada aqui não. Mas na minha casa vai subir eu e a minha esposa, e ainda vai subir os meus filhos, só os calados não recebe, mas quem recebe faz alguma coisa aí, meu querido, porque estarão 2 numa cama, um será tomado e o outro será deixado, né? E aí tem aquele filme, não sei se você já viu aquele filme, Deixados para Trás. Oh, meu irmão, desglória. Nós vemos, ouvimos esses sinais aqui, os sinais das guerras, da fome, das doenças, dos terremotos. Mas existe uma chave, meu irmão, e que desculpa, e que nós precisamos. Existe uma chave que nós precisamos ater para essa chave, porque a fome é real, a guerra é real, as pestes são reais. No entanto,
essas coisas, elas já acontecem gradativamente no mundo, embora agora elas se intensifiquem. E é um detalhe, esse é um detalhe: a guerra se intensifica, a fome se intensifica, o terremoto se intensifica. Mas a Bíblia diz duas situações que, quando chegar na linha de Jesus voltar, haverá mais duas coisas, e que nós já estamos vendo isso no Brasil e no mundo. Primeiro, desordem. Nunca vimos tanta desordem do que existe hoje no Brasil e no mundo. O segundo ponto, anarquia. Eu lembro-me de uma série muito antiga que se intitulava Anarquistas. Graças a Deus. E já naquele tempo, que eu acredito que era aí pelos anos 80 e 90 que essa série funcionava, ou estava no ar, já existia a anarquia no mundo e a desordem no mundo. A anarquia e a desordem é um antecedente para a vinda do anticristo. E eu quero lembrar para você, irmão, que o anticristo não surge antes de Jesus levar a igreja. Pode anotar isso no seu caderno. Não, surgiu o fulano que é o anticristo. Mentira, é não. O anticristo não surgirá enquanto a igreja estiver na terra. No dia que a igreja foi tirada da terra, o anticristo surge. E a Bíblia diz que esse anticristo fará um pacto com Israel. E Israel reconhecerá o anticristo como o Messias verdadeiro, até a metade da grande tribulação. E depois da metade da grande tribulação, Israel abrirá os olhos e verá que o anticristo é o falso profeta que está anunciando. Embora nós saibamos que o anticristo é um e o falso profeta é outro. Olha aí, irmão, preste atenção. A apostasia é um dos sinais que antecede a vinda de Jesus. Nós compreendemos que hoje pessoas que anunciavam Jesus, que pregavam Jesus, que cantavam Jesus, que tocavam para Jesus, hoje estão tocando para o mundo, bebendo no mundo, se prostituindo no mundo, inclusive pastores. Estou dizendo para você que, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos está esfriando. E a Bíblia diz, olha aqui, irmãos, pegue isso para você: se o Senhor não abreviar aqueles dias, até os escolhidos serão enganados. O que se está dizendo com tudo isso? Se está dizendo, meu querido, é que o pano de fundo para o aparecimento do anticristo já está quase todo montado. E você sabe quando se começou a montar esse pano de fundo? Para você ver que as coisas não é de ontem, não é do ano passado, não é. Para você compreender, querido, que
Deus está preparando a vinda do seu Filho para buscar a igreja e o anticristo tomar conta da terra, que esse quadro começa em 1948, quando Israel volta para o seu território, quando foi votado na ONU que Israel poderia ser, a partir daquele momento, um estado, um país, uma nação. E a partir de 1948, pós-guerra, pós-segunda guerra, os judeus começam a voltar, os judeus começam a voltar, os judeus começam a voltar. Agora, pasme para outra informação dentro de Israel, para você observar. Ei, irmão, para você observar o quanto o pano de fundo está sendo montado, o quadro está sendo montado. Antes da volta de Israel para o seu território, Jerusalém era dominado por árabes. Quando Israel volta, os judeus começam a ir de volta para Jerusalém. Olhem para mim, hoje a maioria em Jerusalém são judeus, embora lá dentro exista bairros judeus e bairro árabe. E o senhor pergunta, você fica perguntando, mas o que isso tem a ver com a volta de Jesus? Tem tudo, meu irmão, porque profeticamente Israel precisa estar no lugar dele. Profeticamente a guerra precisa continuar. Profeticamente, os terremotos ainda, você ouvirá muitos terremotos. Quando você ouvir um terremoto, ou ver assim pelo Instagram, pelo Facebook, seja lá onde você for, ou pela TV mesmo, noticiário, dizendo que no canto onde tal teve terremoto, no canto seclano teve terremoto. Ei! Pode voltar para a Bíblia, porque não é simplesmente mais um terremoto, é a intensificação dos sinais da volta de Jesus. Mas nós estávamos ainda há pouco falando sobre a parábola das 10 virgens, e eu não posso sumir com esse dado. Por quê? Porque depois da parábola das 10 virgens tem a parábola dos talentos. E a parábola dos talentos, junto com a parábola das 10 virgens, ela é pregada aleatoriamente, não dentro simplesmente ou sempre desse contexto. Mas a parábola das 10 virgens mostra o quanto que tem de pessoas que não valorizam a sua salvação. Não querem valorizar a sua juventude, querem valorizar o seu dinheiro, querem valorizar a sua influência. Dê uma cutucada na pessoa que está do seu lado e diga: lá no inferno não tem ninguém influente não, meu irmão. Lá não tem papai nem tem mamãe não. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga: é bom você não ir para lá, e muito menos eu. Está na hora de a igreja acordar. Está na hora da igreja ver que é inevitável a volta de Jesus. Te esforça, Tayane. Te esforça, Rael. Te esforça, Walter. Dá uma chacoalhada na pessoa que está do seu lado. Se você souber o nome dela, diga: te esforça. Por que te esforça? Porque a Bíblia diz que nós herdamos o reino de Deus por esforço. Ah, mas eu estou com vontade de tomar uma. Tome 10, meu irmão, se você está com vontade. Mas saiba que se você morrer, você vai para o inferno. Toma 20, toma 50. Acaba teu fígado lá. Deixa a cirrose entrar. Mas lá no inferno, a bronca é alta. Você quer viver na vontade da carne? Viva!
Mas saiba que é inevitável Jesus voltar. É inevitável a prestação de contas. Por que o Senhor diz isso? Porque aquele que destrói o templo do Espírito Santo de Deus, Deus o destruirá. Como é que uma pessoa está com cirrose e continua bebendo, irmão? Me diga, não é destruir o templo do Espírito Santo? Como é que o camarada está com diabetes e ainda continua bebendo refrigerante? É querer morrer. Ei, a igreja sempre será igreja. Preste atenção, que eu quero começar a terminar. A igreja sempre será igreja, Ney. Se de repente eu não fizer parte da igreja, a igreja continua sendo igreja. Se de repente, que Deus o livre, o sangue de Jesus tem poder, é só um exemplo. Se de repente você deixar de ser igreja, a igreja continuará sendo igreja. Deus está sentado sobre o seu trono, e desse trono Ele não se aparta. Não importa se você acredita ou não, não importa se você crê ou não, não importa se você queira ou não, não importa se você admite que isso é verdade ou não. Isso não muda nada. Não muda nada do que aconteceu e não muda nada do que vai acontecer. Se o céu é tomado por esforço, cabe a cada um aqui se esforçar no extremo. Não, porque meu marido não quer, eu não vou. Não, meu irmão, é tomado por esforço pessoal. Cada um luta. É claro que eu quero que minha esposa vá, é claro que eu quero que meus filhos vão, é claro que eu quero que você vá. Mas a Bíblia diz: toma cuidado, para que tu pregando a outros, tu mesmo não fique em falta. Você está entendendo o cuidado que a Bíblia tem comigo? E você compreende, querido, o cuidado que a palavra do Senhor tem com você? A Bíblia diz que o Senhor quer que todos os homens sejam salvos. Aleluia. Então eu posso afirmar para você: é da vontade soberana de Deus que você seja salvo, que sua casa seja salva, porque o próprio apóstolo Paulo falou: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E para concluir, nada poderá evitar esse acontecimento. Um governo que entra, um governo que sai, um outro que toma posse, nada vai mudar esse acontecimento. Nada. Isso não depende de reis, isso não depende de presidentes, isso não depende de partidos, isso não depende de tribunais na terra, irmãos. Isso é Bíblia, isso é palavra, isso é profecia. No livro de 1 Coríntios, eu quero convidar você para ficar em pé. No livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Coloca aí, meu filho. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Segue, 52. Porque no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Versículo 53. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. O que ele diz?
no abrir e piscar de olhos. Pisca aí, irmão. Já foi. Pisca de novo. Já foi. Quanto tempo você leva para piscar de uma piscada para outra? Se você não estiver perto do seu amor, é claro. Estiver naturalmente, né? Uma piscada natural, não uma piscada forçada. 5 minutos, 3 minutos, num piscar de olhos. Ele virá. E aí quem subiu, viajou. Quem não subiu, se quebrou. João 14, versículos 1, 2 e 3. Não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Aqui possivelmente está muitas moradas. Não, ainda está lá atrás. Mas em umas versões tem aposentos. E aqui, em outras versões existem: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. Quando eu for preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Você vai estar pronto para estar com Jesus? Levante sua mão. Feche seus olhos. Imagine você se encontrando com Ele. Imagine você se encontrando com Ele nas nuvens. Mas como? Imagina, meu irmão, porque é isso que vai acontecer. Aleluia. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mateus 25, 13. Mateus 24, 27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Penúltimo texto, Atos 1, versículo 11. Tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto lhes olhava, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiu diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram saber. É inevitável que ele volte. É inevitável que Jesus retorne para buscar a sua igreja. E eu quero perguntar: aonde está a igreja que vai ser arrebatada? Ah, meu apóstolo, eu não tenho certeza. Então vem aqui na frente agora, porque você não pode viver na incerteza da salvação. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nelas há se queimarão. Aí já é o preparo para o grande e terrível dia do Senhor. Não dá para viver na incerteza. Não dá para viver na incerteza. Não dá para viver na incerteza. Ei, olhem para mim, levitas. Não dá para viver na incerteza. A certeza da vida eterna, aleluia, tem que ser uma tônica na minha e na sua vida. Se eu não estou bem, eu vou ficar bem. Se eu estou de alguma forma afastado, eu tenho que me aproximar. Ei, meu amado, não é para você se reconciliar amanhã. Meu Deus, aleluia, é para você se reconciliar hoje, agora e já. Eu não vou me apegar com as coisas. Saia do seu lugar e venha se reconciliar com o Senhor. Pois eu sei, há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou
Esse final de semana foi marcado lá no retiro pelo um tema chamado metanoia. Metanoia é arrependimento, é mudança. Metanoia não é sentimento, metanoia é atitude. Ele virá, e Ele virá num piscar de olhar, e quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, Ele vem, não mais tristeza, não mais temor, junto com os anjos cantar. Preparar na hora da vinda, tem que se preparar antes, porque não abrir, não fechar de olhos, num piscar de olhos, Ele virá, e Ele voltará, e Ele levará a sua igreja para estar com Ele. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou preparar-vos lugar, e virei outra vez, e levarei, para que onde eu estiver, estejais vocês também. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Levante a sua mão e declare: Ele virá nos estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor, junto com os anjos cantar eu vou, digno é o Cordeiro que se entregou. Sua voz e declare essa frase: toda adoração, aleluia. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és Senhor sobre minha vida, você hoje a fazer uma aliança com Deus. Eu quero convidar os jovens a fazer uma aliança com Deus nesse altar hoje. E a aliança com Deus que você precisa fazer é: Tu és Senhor sobre minha vida, Tu és Senhor sobre os meus desejos, Tu és Senhor sobre a minha carne, Tu és Senhor sobre as minhas paixões, Tu és Senhor sobre os meus pensamentos. Eu quero desafiar você, meu irmão, homem, mulher, jovens e adultos, para você vir aqui no altar e fazer esta aliança com o Senhor. E a aliança é manter-se fiel, manter-se salvo, para a glória do nome do Senhor e para a segurança da sua alma. Venha, venha, pode vir. Pode vir, querido. Pode vir. É uma aliança que você faz. É uma aliança para a igreja. É uma aliança, é um concerto que a igreja precisa fazer. Eu quero pedir para você tocar no altar. Pode vir, vem. Você vai dizer: Tu és Senhor sobre a minha carne, Tu és Senhor sobre as minhas paixões. Venha. Tu és Senhor sobre os meus desejos. Eu não posso perder, eu não posso perder o meu passaporte para o céu. Eu não posso perder, aleluia, a minha viagem que já está marcada por Deus. Declare: Tu és Senhor.
Se Ele virá, vamos buscar, Ele vai vir. Na sua glória, Se Ele morar, levará a noiva, e aquilo que é corruptível, Ele vai tirar de corruptibilidade. tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou, e meu cordeiro que sempre Feche os seus olhos, meu querido. Ele vem, Ele vem saltando pelos montes. Ele vem pra me encontrar. Abra seus braços pra me abraçar, pra lhe dizer que eu sou dele. E ele é meu. Você é dele. Coloque a mão sobre a sua cabeça. Senhor, nessa noite fazemos uma aliança diante do Senhor. Homens e mulheres de livre e espontânea vontade, vem nesse altar expondo-se para uma aliança, um concerto contigo. De manter a santidade e de deixar Jesus ser Senhor sobre todas as paixões. Não importa qual seja. Eu entrego todas as minhas paixões diante de ti, Jesus. Eu entrego todas as paixões diante de ti, Senhor. Agora coloque sua mão no coração e eu te dou toda a minha vida. Eu te dou o meu coração, eu te dou a minha alma. Eu entrego diante de ti, Senhor, porque eu sei que o Senhor virá. Ele virá. Você é só dele, minha irmã. Se você não tem esposo, não se preocupe, ele será teu marido. Se você não tem esposa, não se preocupe, ele será teu companheiro. Porque Jesus, ele veio, aleluia, para almas famintas e para almas verdadeiramente, aleluia, oprimidas, sobrecarregadas, para serem aliviadas diante do Senhor. Hoje uma chave gira na tua direção e você, aleluia, sairá daqui com esta aliança homologada e a presença do Senhor sobre tua vida. Declare: o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos cantar, então vem, tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos cantar, então Diga: Senhor, obrigado por causa dessa chance. Mesmo não estando tão bem, sempre é bom estar na tua presença. É sempre bom renovar a aliança, renovar isso na minha mente. E para que a minha alma, diga para o Senhor, diga: para que a minha alma esteja ligada contigo. Porque ela é tua, ela não é do mundo. Ela é tua, ela não é das trevas. Ela é tua, ela não é do inimigo. Eu sou teu e tu és meu. Aleluia. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado, mesmo você não conhecendo, e diga: siga firme. Ele é Senhor sobre tua vida. Se você conhece, cante. Meu nome
pessoa que está do seu lado, que pode ser uma outra, e diga: vamos aguardar a volta dele, porque é inevitável. É inevitável. É inevitável. Ele vai vir buscar a sua igreja. E todos, e aqui, irmão, não tem cargo não. É discípulo, é pastor, é apóstolo, é bispo, é diácono, é evangelista, seja o que for. É líder de célula, se não tiver preparado, título não vai resolver. Glória a Deus. Vem aqui, mano, quero fazer uma oração por você. 60 anos, é você mesmo, só você, minha irmã. É só você que inteira 60 anos hoje, mais ninguém. A feijoada ungida, dia 10, próximo domingo. Reserve a sua, R$15 apenas. Vamos ajudar a irmã que está aí indo para Israel. E lá tudo é dólar. Uma garrafinha de água mineral no ônibus é $1. Você sabe quanto é que é $1? Está 5 pontos não sei o que, não é isso que está hoje? É, graças a Deus, que está subindo. Então vamos ajudar a irmã. E um pão de queijo no aeroporto deve estar uns R$50. Glória a Deus. Dá para somar aí? Alguém mais de aniversário durante a semana? Não? Parabéns para você. Vamos ficar em pé, querido. Nesta data querida, felicidade. Declare: muitos anos de vida e parabéns, parabéns pra você. Nessa Data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Você trouxe o cartão para lá pro Guerreiro agora? Pega aquela costelinha de R$30. Te ajoelha aqui, por favor, te ajoelha. Ajoelha. Ajoelha, porque de joelho é melhor, mano. Senhor, meu Deus, eterno Pai, eu quero agradecer pelos 60 anos, 6 décadas. Obrigado por tudo que tens feito na vida da Vandernice. Que o Senhor conduza a sua vida, a sua casa, a sua família. Não permita que o inimigo, de maneira nenhuma, tome território. Esse território, o território da mente, o território do coração, Senhor, sejam completamente teus. Guia os passos e anula toda e qualquer investida do mal. Que haja paz sobre sua vida, aleluia, e harmonia sobre sua casa, no nome de Jesus. Amém. Amém. Parabéns, tá bom? Depois tu passa o cartão lá no Guerreiro. Tá bom. Obrigado. Ou pode ser no outro canto, não tem problema não. Queridos, obrigado.